Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cripto com Sabedoria. Eu sou Marco Antônio, espero que vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, no vídeo deste dia, vamos trazer para vocês uma notícia do mundo cripto, ver o que está acontecendo no gráfico do Bitcoin no momento, também dar uma examinada no gráfico do Ethereum, pois tem um movimento parecido acontecendo. E também vamos ver a lição filosófica do dia, que vai trazer para nós conhecimento e sabedoria. Antes de iniciarmos o vídeo, vamos para a vinheta do nosso canal. Muito bem, estamos de volta para a gente dar início ao nosso vídeo. Antes da gente iniciar o nosso vídeo, eu gostaria encarecidamente de pedir a vocês que façam a inscrição no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares, as pessoas que vocês estimam, para crescermos o nosso canal e levar a mensagem cripto para o máximo de pessoas possíveis. Para a gente dar o início aqui, vamos ao nosso compartilhamento de tela, aonde nós vamos aqui ver. Só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui. Aqui está a nossa tela. Vamos ver qual que é a notícia, o que a notícia traz para nós. Como o Bitcoin pode chegar a 6 milhões, segundo a Vanek? A criptomoeda pode atingir um preço de 1,3 milhão, se calculado o M0, e pode chegar a 4,8 milhões usando M2, segundo os analistas da Vanek. A Vanek Associates Corp divulgou no seu blog um estudo interessante sobre um possível futuro do Bitcoin e como a maioria da criptomoeda do mundo pode chegar ao valor impressionante de 1,3 milhão caso ele se torne uma reserva de valor global. No artigo da Vanek, os especialistas da companhia argumentam que podemos estar vendo uma mudança no dinheiro com a atual situação da Rússia e da Ucrânia. Com as sanções impostas ao governo de Putin, a administração pode procurar novos ativos para suas reservas e isso pode ser o início de uma mudança no dinheiro como um todo. Então a gente está passando por um momento crítico, a guerra, o conflito entre Rússia e Ucrânia, onde a Rússia sofre sanções do bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos juntamente com os países da OTAN. Sendo assim, dessa forma, a Rússia está impedida de utilizar as suas reservas financeiras, que estão alocadas em dólar, euro e iene japonês. E também as suas reservas em ouro que estão fora do país, ela também não tem acesso a estas reservas. Então a gente está vendo uma movimentação intensa com criptomoedas, oligarcas russos, né, tentando utilizar seus ativos, ter acesso às suas finanças por meio do Bitcoin e das criptomoedas. Continuando aqui, o dinheiro mudou. Sanções ao Banco Central da Rússia eliminaram o dólar, o euro e o iene japonês das reservas do país. A mulher tá ficando doida aí. Isso deve reduzir a demanda por moedas em suas reservas de ativos, enquanto aumenta a demanda por moedas que podem performar as funções originais das moedas tradicionais, diz o blog da companhia. Como isso, podemos ter bancos centrais apostando principalmente no ouro como uma reserva de valor, já que ele não sofre diretamente com as sanções de outros países. Claro, isso faria com que o ouro valorizasse consideravelmente, mas
Se o Bitcoin fosse um dos ativos padrões para esse tipo de reserva, então é sabido que em tempos de crise, né, todas as pessoas, todos os fundos, né, todo o mercado financeiro em si, eles correm para um ativo de valor, uma reserva de valor. E essa reserva de valor tradicional na nossa humanidade, que já tem milenar, é o ouro. É um ativo escasso, né, que tecnicamente, né, é de fácil transporte, né, ele pode ser fracionado em pequenas partes e você transportar com você, e é um ativo valioso. Agora, o Bitcoin, quando foi criado, foi criado, né, para ser uma moeda de negociação de pessoa para pessoa. Mas, quando Satoshi Nakamoto gerou o código do Bitcoin, a blockchain do Bitcoin, ele pensou em criar essa moeda de uma forma escassa. Ele foi criado com apenas 21 milhões de unidades. E atualmente a gente já tem 19 milhões dessa moeda minerada. Ou seja, falta 2 milhões ainda das moedas para serem mineradas. Mas devido ao processo de halving, que a cada 4 anos a moeda, a recompensa dos mineradores é reduzida pela metade e vai diminuindo, né, lentamente a cada 4 anos, vai cortando pela metade. Devido a esse processo, os 21 milhões serão concluídos a mineração em 2140 aproximadamente. Então, nem eu, provavelmente nem você, estaremos aqui quando o Bitcoin concluir esse processo aí da mineração dos 21 milhões de moedas. Então, o Bitcoin, como ele é um ativo que ele tem uma produção limitada, ele tem de tudo para ser um ativo escasso. E diante dessa escassez, o Bitcoin ele pode ganhar valor muito grande no futuro e pode ser utilizado como reserva de valor se ele for enxergado pela grande maioria da população como uma coisa, uma reserva, né, de valor, realmente uma coisa rara e que se valoriza com o passar do tempo, principalmente nos momentos de crise. Esse é o fundamento de uma reserva de valor, é você proteger o seu capital, proteger o seu patrimônio em momentos de crise. E essa guerra, ela está sendo um teste, né, das criptomoedas, do Bitcoin, e na minha ótica, ao meu ver, o Bitcoin e as criptomoedas estão, né, reagindo, passando muito bem por esse teste. Pois a gente vê, né, sendo utilizadas as criptomoedas para auxiliar os refugiados que tiveram que sair às pressas, né, da Ucrânia, sem ter acesso aos seus ativos, sem ter acesso às suas reservas financeiras. E aí essas pessoas foram auxiliadas por diversos doadores no mundo inteiro. Chegou-se a arrecadar 100 milhões de dólares em doações em criptomoedas. Então, se no futuro aí, né, os mais de 8 bilhões de pessoas do planeta enxergarem o Bitcoin como um ativo de valor, nós teremos 21 milhões de bitcoins para mais de 8 bilhões de pessoas. Será um ativo extremamente escasso. Então, será provavelmente altamente valoroso no futuro. O artigo explica que o ouro se tornar o único ativo de reserva global. Desculpa, o artigo explica que se o ouro se tornar o único ativo de reserva global, o preço implícito do metal precioso, calculado através da divisão do dinheiro global, M0, pela reserva de ouro, seria de 31 mil dólares por onça de ouro. Se o preço for calculado usando o M2, o valor implícito do metal seria de 105 mil dólares por onça de ouro, ou seja, 3 vezes mais. Lembrando que o M0 e o M2 são duas classificações de suprimento monetário, onde o MO representa as formas mais estreitas de suprimento de dinheiro, como todas as moedas e cédulas em circulação e as reservas guardadas em bancos centrais. Então é todo o dinheiro circulante e mais aqueles que têm de reservas, né, nos respectivos bancos centrais de cada país.
Já o M2 é uma versão mais ampla, porque a partir desse dinheiro que tem nos bancos, tem reservas, os bancos conseguem, né, a mágica de criar dinheiro do nada, de criar dinheiro do zero. Como que funciona isso? Por exemplo, eu deposito R$ 10.000 em um banco. Esse banco, depende de país para país, tem uma taxa chamada reserva fracionária. Que é isso? Desses R$ 10.000 que eu depositei, o banco tem que ter uma porcentagem lá dentro do banco, né? Ele é obrigado a manter essa porcentagem. Já o restante não precisa ficar no banco. E aí o que os bancos fazem? Desses R$ 10.000 que eu depositei, suponhamos que a taxa da reserva fracionária desse banco que eu depositei, do país que eu depositei, seja de 10%. Né? Então, desses 10.000, 1.000 teria que ficar no banco. Os 9.000 restantes, o banco seria livre para poder emprestar esse dinheiro para quem o procurasse para adquirir empréstimo. Então, eu depositei 10.000, ele retém 1.000 e empresta 9.000 para outra pessoa. Se essa outra pessoa pegar esses 9.000 e depositar em outro banco, esses R$ 9.000 já se tornam, né, depósito do banco e ele é obrigado a reter 900, tendo mais 8.100 para emprestar. E aí sim vai virando uma bola de neve sucessiva. Então, do nada aí, né, só nesse fator aí de eu deixar 10.000 e o banco emprestar 9.000, o banco já criou, né, no total de dinheiro movimentado R$ 19.000 a partir dos 10.000 que eu depositei. Então, por isso que tem essa diferença de valores entre o M0 e o M2. O M0, vamos colocar, é o dinheiro real que tem, né, no Banco Central, nas reservas, nas reservas financeiras. E o M2 é todo o dinheiro que é criado aí pelo sistema financeiro, pelo sistema bancário. Bitcoin a 1,3 milhão de dólares. Como o Bitcoin tem uma oferta máxima de 21 milhões de moedas, está muito mais próximo do cenário do ouro do que das outras criptomoedas, observou o relatório. A criptomoeda pode atingir um preço de 1,3 milhão. Resumo de atividades realizadas, bem como informar os dados e resultados coletados com elas. Sua estrutura apresenta título, introdução, referências, desenvolvimento, conclusão e, em alguns casos, sugestões. Tá bom, minha filha. Só um minutinho, gente, que eu vou desligar essa moça que tá falando aí. Voltamos aqui. Então, deixa eu ver aqui de onde nós paramos. A criptomoeda pode atingir um preço de 1,3 milhão se calculado o M0 e pode chegar a 4,8 milhões usando o M2, segundo os analistas da Vanek. Com um limite de suprimento maior do que o ouro, o Bitcoin seria muito mais valorizado usando o cálculo apresentado nesse estudo. No entanto, eles ressaltam que o ouro é sempre a resposta inicial dos bancos centrais em particular. Então, o que eles querem dizer aqui? Que o Bitcoin pode chegar a 1,3 milhões utilizando o M0, aquele dinheiro real, e 4,8 milhões usando o M2, né? Todo o dinheiro que está circulando na economia aí que foi criado a partir do dinheiro real aí, o dinheiro que fictício que eles fizeram rodar aí. Então, por isso que pode alcançar patamares maiores. Fala o seguinte, que o Bitcoin, ele tem um limite de suprimento maior do que o ouro. O que é isso? Ele é mais escasso do que o próprio ouro. Como a gente falou, será apenas 21 milhões de bitcoins para mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. E aí eles dizem que os bancos centrais, inicialmente, obviamente, vão procurar o ouro, que é aquele ativo tradicional, milenar, já testado várias vezes em momentos de crise, momentos de fragilidade.
Porém, apesar desse grande otimismo, o artigo também ressalta que tudo é apenas um estudo sobre um possível cenário extremo e que muitas coisas precisam ser consideradas antes de determinar isso como uma previsão. Os preços gerados nesse cenário extremo, em que tanto o ouro ou o Bitcoin se tornam a reserva, obviamente precisam ser ajustados para baixo. Eles são apenas pontos de partida. Investidores devem, pelo menos, determinar a probabilidade subjetiva desse resultado, conclui o documento. Então fala para nós o seguinte, que é um cenário extremo, né, que a gente deve considerar que pode chegar nesse patamar, com, né, não, mas a gente pode ter uma grande chance que isso ocorra. Novamente ressaltando, essa não é uma previsão ou uma possibilidade real que a Vaneck vê para o Bitcoin, mas sim um exercício para mostrar a capacidade de crescimento do ativo caso algo muito específico aconteça. Então, né, a gente está passando esse momento de guerra, igual eu falei aí. A gente não sabe o dia de amanhã qual que será o futuro. Então, talvez as coisas podem melhorarem, como podem piorar. Nós temos um cenário hiperinflacionário surgindo, né, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, né, por inteiro, afetados aí pela crise pandêmica que se instaurou desde março de 2020 aí. Então a gente vê as economias sofrendo, né, em resposta às atitudes tomadas por governos de vários países aí para tentar conter o avanço da pandemia. E diante disso, a gente tem que estar preparado aí para uma possível explosão do Bitcoin e das criptomoedas. Por isso que é importante e interessante que tenhamos pelo menos uma parte dos nossos investimentos, das nossas finanças em criptomoedas, para que, para diante de um momento de crise, a gente possa, né, aproveitar aí a valorização desse ativo para proteger o nosso patrimônio. Né? A gente vê aí, né, na Rússia, na Ucrânia, a dificuldade das pessoas acessarem os seus ativos financeiros, suas reservas financeiras. Quem dirá que no dia de amanhã talvez surja um político parasita estatal louco aí e tome decisões arbitrárias, né, tiradas lá de dentro da sua cabeça, bloqueie ativos, bloqueie patrimônios, e aí a gente fique sem a possibilidade. Uma pesquisa mostrou o seguinte. Fique sem possibilidade de acessar aos nossos fundos. Então, que possamos estar preparados para essa possível grande movimentação que pode vir pela frente no Bitcoin e nas criptomoedas como um todo. Voltando aqui, retomando, agora a gente vai avaliar o gráfico do Bitcoin para a gente poder compartilhar com vocês uma possível movimentação que pode estar iniciando tanto no Bitcoin quanto no Ethereum. Antes da gente entrar em si na análise do gráfico, né, que a gente vai avaliar esse movimento aí, eu vou trazer para vocês aqui, né, a história desse indicador aqui que eu vou mostrar para vocês que apareceu no gráfico, interessante. Quando eu estava em fevereiro, mais ou menos, né, começando a pensar na possibilidade de criar este canal, eu entrei em contato com o Fábio, do Só Trade Top, que eu vi um vídeo dele em que ele mostrava a utilização de um indicador desenvolvido por ele, um script, né, que ele escreveu para o TradingView, baseado no setup do Augusto Bax, né, da média de 8 semanal. E aí eu conversei com ele, né, mandei uma mensagem para ele, já que ele era o autor do script. Falei com ele que eu estava com a intenção de montar um canal e eu havia, né, visto
esse script que ele escreveu, né, do setup. Eu estudei bastante esse setup que ele tinha escrito aí e fiz umas modificações no setup para tempos que eu achei mais plausíveis e de potencializador de uma rentabilidade melhor, né? Vi melhorias que podiam ser feitas nesse tempo e pedi a ele se eu poderia utilizar este indicador, né, baseado no script dele, e ele prontamente ele me liberou de usar esse indicador. Aqui está a mensagem que eu mandei para ele, né? Falando: bom dia, Fábio, vou começar um canal no YouTube, ver a estratégia e o script que você escreveu no setup da média de 8 semanal do Augusto Bax. Depois de algumas observações, fiz uma mudança no script para um número que achei melhor. Gostaria de utilizá-la em meu canal. Como você é o autor do script, gostaria de saber se você me permite utilizá-la com essa modificação. Desde já agradeço a atenção. Grande abraço. E ele me respondeu prontamente, né? E aí, Marco, tudo bem? Claro, fique à vontade para usar sim. Eu agradeci, né? Muito obrigado, Fábio. Que Deus te abençoe. Muito sucesso. Então, como, né, eu iria utilizar um, um script que foi escrito por outra pessoa, né, ele que disponibilizou lá no TradingView, nada mais correto e ético do que eu procurar essa pessoa que é autor do script e perguntar para ele se eu poderia modificar esse script e utilizá-lo. E ele, né, prontamente atendeu. Então eu vou compartilhar com vocês aqui esse indicador desenvolvido por ele no final desse vídeo, né? No final não, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo do Fábio, do canal Só Trade Top, em que ele conversa a respeito, né, do setup que ele montou baseado no setup da média de 8 de Augusto Bax. Ele desenvolveu esse script, esse indicador, e aí ele explica, né, como que ele desenvolveu e tal, e vou colocar aí, depois vocês assistam para vocês verem. O canal do Fábio do Só Trade Top é um canal muito legal, muito interessante. Recomendo a todos que acompanham o canal do Fábio também. Então aqui vamos puxar aqui o gráfico do Bitcoin na tela. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Bom, o que a gente vê aqui? Ontem não, antes de ontem, dia 1º de abril, surgiu o sinal de compra no indicador. Esse indicador ele tem a linha, né? E acima dessa linha a gente procura por compras. E abaixo dessa linha a gente procura por vendas ou então utiliza a venda para fechar um sinal de compra anterior. Eu acompanho bastante, né, o grande mestre Stormer. Recomendo também, quem não conhece, que procure aí por Stormer no YouTube. É um grande analista técnico que nós temos no mercado brasileiro. Ele ensina muita coisa boa, muitos setups no canal dele, ensina análise gráfica. Grande parte do que eu aprendi com análise gráfica foi acompanhando o canal dele, a playlist que ele tem lá sobre análise técnica, análise gráfica, foi o meu pontapé inicial aí. E Stormer fala o seguinte, que a gente deve procurar, né, estudar os modelos, né, averiguar, fazer o backtest. O que é o backtest? Fazer o teste dos períodos passados e ver a rentabilidade desse setup, desse modelo, e ver se o setup é viável ou não através do backtest. E o TradingView ele nos dá essa possibilidade de fazer esses
essa análise. Então, nesse modelo que a gente fez aqui e fizemos o backtest, que o TradingView mostra para a gente aqui do Bitcoin? Que no Bitcoin a rentabilidade, se a gente seguisse todos os sinais de compra e venda que foram dados por esse modelo, um total de 21 operações, né, de trades realizados, o lucro seria de 3.236.925,15%. É coisa demais. Então, isso aqui é considerando desde os primórdios do Bitcoin. Obviamente que, né, a gente não pegou esse movimento todo, né? Quem comprou desde o início, acreditava no Bitcoin desde o início, segurou essas moedas desde o início, né? É milionário hoje. Mas ainda assim, a gente podendo pegar esse modelo aqui e acompanhando, né, sinais de compra e de venda, dá uma rentabilidade muito boa, né? O que o sistema mostra aqui para a gente? Que desses 21 trades, 57,14% deles foram rentáveis, ou seja, fecharam de forma positiva, deram lucro, né? O fator de lucro deste trade system aqui é de 29,2. É um fator muito bom, é um fator de recuperação, é chamado fator de recuperação, né? É o tanto que você tem que ganhar para compensar um lucro. Isso aqui é um fator altíssimo. E qual que foi o drawdown? Desculpa, o drawdown máximo, que é a perda máxima que tem, né? Tipo assim, deu sinal, aí o sinal de venda aparece abaixo do sinal de compra, aí você vai ter um prejuízo. Qual foi o prejuízo máximo que apareceu nesse sistema? 24,14%. Então, diante do que às vezes ele dá de rentabilidade, esse drawdown, né, essa queda aí de 24%, é praticamente nada, né? Esse aqui é um setup interessante porque quando surge o sinal, o ponto de entrada é no valor de fechamento do candle. Né? Nesse candle aqui, o candle fechou em 46.307 dólares. Então a entrada seria em 40 até 46.307 dólares. Seria o ponto ideal para a gente entrar nesse ativo aqui, nesse ponto. A transação média, ou seja, em média, né, dividindo as 21 operações rentáveis, né, a porcentagem total pelo número de trades realizados foi de 154.139%. Ainda isso é coisa demais. Sendo que o número médio de tempo, né, que dura um trade foram 114 dias aproximadamente. Então, vamos voltar ao gráfico aqui para a gente ver, para a gente analisar as últimas operações que foram dadas no sinal. Aqui, essa última operação aqui, o sinal de compra surgiu aqui em 3 de outubro e o sinal de venda apareceu aqui em 8 de dezembro. Nessa operação aí, né, deu um lucro aí apenas de 4,78%. Né? Pô, mas subiu esse tanto aqui e depois você saiu com só 4,78%. E isso foi porque o mercado reverteu e inverteu a tendência, né? Mas se ele mantém e dispara, nossa, tem operações aqui que são maravilhosas. Que você pega um ponto de entrada lá embaixo e ele dispara e tem uma rentabilidade bacana aqui. O penúltimo sinal é em julho de 2021.
até setembro, né, foi aí menos 0,25 também, né? Aí foi um prejuízo pequeno. Né? Praticamente você sai no 0 a 0, você saiu no 0 a 0 aqui. Voltando aqui, a gente vai ter um período maior aqui. Aí vai ficar mais interessante para vocês verem essa rentabilidade, ó. Aqui, ó. Olha essa operação aqui. Foi dado o sinal aqui em setembro de 2020 e a saída aqui em maio de 2021. 230 dias, 329%. Então, né, você pegou uma tendência de alta muito bacana aí. Então, essas operações aí surgem às vezes operações que dão, né, 200, 300, 400, 500%. Então é muito interessante esse setup. E aí é na fase que a gente está aqui agora que surgiu, né, um novo sinal de entrada aqui em 1º de abril. Como eu falei, a entrada é no preço de fechamento do candle, 46.307. Não tem stop. O stop é dado quando dá o sinal de saída, o sinal de venda. E aí vamos ver quanto que essa operação vai nos proporcionar aí de retorno. Aqui a gente vê, né, que o Bitcoin ele fez aqui, ó, um fundo duplo, né? Em janeiro, em fevereiro foi retestado esse fundo, né? O mercado rejeitou essa queda desse fundo e aí ele tentou subir aqui para cima da região que ele retornaria à alta. Novamente tivemos aqui uma resistência aqui uns 45 mil e aqui jogou para baixo, né? E aqui a gente teve um suporte bacana aqui realizado aqui em 37 mil. Teve um suporte bem estabelecido aqui, ó. Tentou aqui furar aqui e o suporte segurando, ó. Teve um suporte forte aqui na região dos 37 mil. Então fez aí como suporte, tentou voltar novamente. Aqui a média na região dos 42 mil serviu como resistência. Voltou a cair de novo, chegou bem próximo aos 37 mil novamente. Olha o suporte aí de novo. Então bateu nesse suporte, vencemos a média, voltou para baixo e aí passou para cima da média e aí a média serviu como suporte. E vencemos a região dos 45 mil, que estava sendo uma resistência ferrenha aí, ó, tentou furar a resistência dos 45 mil 1, 2, 3 vezes aí e foi recusado pelo mercado. Só que agora nós passamos para cima e aí surgiu o sinal. Então estamos acima da resistência, né, inicial aqui principal dos 45 mil, estamos acima da média e aqui a gente vai ver o que o mercado vai decidir aí. O mercado é soberano. A gente fala nas gráficas, ela nos dá uma noção do que pode vir a acontecer, né? Mas quem decide é o mercado. Então, eu fiz alguns desenhos aqui das linhas de tendência de baixa, né, que de cada queda que foi a venda e o Bitcoin foi tentando romper essas linhas de tendência e depois ele voltava à própria linha de tendência rompida, né? A gente sabe, uma resistência vira um suporte. E aqui, ó, foi feita uma força imensa para romper essa linha de tendência aqui de baixa, rompeu. Batemos aqui, ó, na resistência dos 45 mil, 46 mil aproximadamente, não, 45 mil mesmo. Aqui voltou para baixo, foi resistência novamente.
Aí quando ele cai, forma-se uma nova linha de tendência de baixa aqui, também atua como resistência, ó, bate lá na linha de tendência de baixa, cai, vem aqui fazer o fundo duplo aqui bem próximo da linha de tendência de baixa, aqui que agora ela está servindo como suporte, volta, rompe com força novamente a linha de tendência de baixa, essa outra linha de tendência de baixa segura o preço, ó, tenta aqui nesse candle voltar e cai, aí forma uma nova linha de tendência de baixa, e aqui a gente tem a resistência, o suporte aqui dos 37 mil, vem, bate novamente na linha de tendência de baixa, vem para baixo, e fica aqui nesse zigue-zague, bate novamente na linha de tendência de baixa, até que consegue rompê-la. Rompeu e agora a linha de tendência de baixa, que era resistência, vira suporte. Vamos para cima, rompemos a média, e aí agora o mercado, diante de um esforço grande aqui, consegue romper a resistência dos 45 mil, e essa resistência dos 45 mil agora atua como o principal suporte do Bitcoin. E vamos ver agora, daqui para frente, o que o mercado nos reserva. O sinal de compra está dado aqui. E esse sinal também surge no Ethereum. Estamos aqui no Ethereum. Mesma coisa, dia 1º de abril, olha o sinal de compra aí. Foi dado no preço de fechamento de 3.457 dólares. Então a gente vai ver aqui a movimentação do Ethereum, né, que praticamente, né, o gráfico está bem parecido com o do Bitcoin. Ó. Temos aqui o mesmo ponto aqui, né, fazendo fundo duplo. A tentativa de voltar à alta. Novamente aqui, aí forma-se aqui no Ethereum um suporte interessante na região de 2.400 dólares. E daí, a partir daí, rompe para cima da média e se estabelece acima da média, né? Deve faz esse pequeno pullback aqui. E agora, vamos ver nos próximos dias e próximos meses aí, como que vai se desenrolar esse movimento do mercado aí, do Bitcoin e das demais criptomoedas e as altcoins. Então agora a gente passa para a nossa parte, né, do ensino filosófico, o que a filosofia pode trazer para nós aí de conhecimento, de ensinamento para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Mais uma vez, um texto aí de Marco Aurélio, do livro de Meditações, capítulo 10, item 9. Marco Aurélio diz o seguinte: drama, combate, terror, torpor e subserviência. Todos os dias essas coisas destroem teus princípios sagrados, sempre que tua mente as considera de maneira acrítica ou permite que elas entrem. Então, o que Marco Aurélio quer dizer com isso? Ele quer dizer que essas coisas, drama, combate, terror, torpor, subserviência, isso vai surgir todos os dias em nossas vidas. Em todos os momentos, a gente vai encontrar uma dessas coisas. E essas coisas são maléficas, elas destroem os nossos princípios sagrados, né? As coisas nas quais a gente nos pauta para seguir adiante. Sempre que ele coloca um condicional, essas coisas só vão nos destruir, só vão servir de empecilhos para nós, sempre que a nossa mente considerar essas coisas de maneira crítica, ou seja, a gente aceitar essas coisas sem usar a nossa razão, a nossa lógica. Então a gente vai ter dificuldades para vencer esses empecilhos, essas pedras que surgem no nosso caminho, se não utilizarmos do nosso pensamento, do nosso raciocínio lógico dedutivo. Ou a gente permitir
que essas coisas entrem dentro da nossa mente e fiquem ali perturbando a gente dia após dia. A gente fica pensando só nesses problemas e não pensa na solução do problema. Então, né, a filosofia estoica traz para nós que nós temos as coisas que estão sobre o nosso âmbito de controle e as coisas que estão fora do nosso âmbito de controle. O que está no nosso controle? Os nossos pensamentos e as nossas ações. Tudo que derivar fora dos nossos pensamentos e fora das nossas ações está fora do nosso controle. Então, quando surgem essas coisas, esses empecilhos, e a gente não deixa entrar no nosso pensamento, não deixa influenciar nas nossas ações, é a forma que a gente controla essas dificuldades. Agora, se não está no nosso pensamento, se não está na nossa ação, está fora do nosso âmbito de controle. E aquilo que a gente não controla, a gente deixa fluir. É igual ao mercado financeiro. Eu mostrei para vocês o gráfico aqui e falei com vocês. O mercado, ele é soberano. Então, o que a gente pensa? A análise gráfica, a gente avalia o gráfico, faz uma leitura do gráfico e cria um pensamento em torno daquilo que a gente está vendo. A gente toma ação. Qual ação que a gente toma? A gente faz a compra, né? O correto de uma operação é você fazer a compra, determinar o alvo, o stop. Né? Agora, no setup que eu mostrei, é seguir o setup fielmente. O que o setup manda? Você comprar no ponto de fechamento, né, do candle e vender quando surgir o candle de venda e vender no ponto de fechamento desse candle. Então, lembrando que nós somos independentes para tomar as nossas ações. A gente não deve seguir o youtuber A, B ou C, porque ele mostrou, ele falou. Eu apresentei para vocês aqui, né, para vocês avaliarem, para vocês fazerem o estudo de vocês. Né? E aí, cada qual toma sua própria decisão. Quem aperta o botão de compra é quem está aí do outro lado nos assistindo. Não é quem está aqui. Quem está aqui passa informação. E vocês, utilizando o pensamento, a razão crível, vocês filtram essas informações e pesam na balança e tomam as decisões que vocês acham interessantes, que devem serem tomadas. Então, cada vez que você tenta julgar a culpa das suas ações em outro, você não está assumindo a sua responsabilidade nos seus atos. E aí, voltando na lição de Marco Aurélio aqui, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, a gente filtra tudo que é maléfico e deixa aquilo que está fora do nosso controle seguir o seu fluxo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço encarecidamente a todos vocês que se inscrevam no nosso canal, marquem o sininho, curtam o vídeo, comentem, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, levando a mensagem cripto ao maior número de pessoas. Agradeço a paciência de vocês, a audiência e espero contar com vocês em um próximo vídeo. Desde já, agradeço a todos vocês.